Shalom Lekulam, Shalom Sadikim. Agora sim, estamos começando o nosso Shiur de Shabbat. Como eu prometi hoje pela manhã, vamos estar falando das mitzvot. E a paraxá dessa semana, por ocasião desse vídeo, é a paraxá de Yitro. Porém, na abordagem da paraxá hoje pela manhã, eu não falei propriamente dos 10 mandamentos. Foquei na questão da Torá como um todo, na questão da ideia da Torá, o que ela simboliza, o que ela significa. Falei um pouquinho, bem de leve, do personagem Yitro. Eu quero lembrar que nós enviamos diariamente para os nossos internautas o áudio de cada aliá diária, de aproximadamente 15 minutos. Diariamente enviamos o texto em hebraico, português, inglês, espanhol, sânscrito, mandarim, japonês, e por aí vai. Eu não leio tudo porque falta o texto só. Enfim, mas esses 4 idiomas é verdade. Mandamos em hebraico, português, espanhol e inglês. E mandamos as bênçãos da Torá, mandamos a paraxá, o comentário do Rav da paraxá de cada dia, né? Para mais de 500 pessoas diariamente. Então, boa parte daquilo que a gente fala da paraxá, nós falamos durante a semana. Então, aquilo que a gente fala aqui no Shabat vem a ser um apanhado, ou aquilo que não foi dito durante a semana. E eu não falei dos 10 mandamentos propriamente dito, não entrei em cada mitzvah dos 10 mandamentos. Por quê? Eu já falei dele essa semana, que está no vídeo de segunda-feira, que faz parte do curso de Teshuvah, é uma série de shiurim, são shiurim, mas que tem feito parte de uma série de 13 estudos que é o curso de Teshuvah, necessário para aqueles que estejam em processo de conversão. É um curso básico, bastante básico, e eu falei sobre a introdução às escrituras hebraicas, e eu falei dos 10 mandamentos. Então, vai lá no vídeo da semana passada, você vai ver esses 10 mandamentos lá. Então, por isso que eu não falei ele, hoje seria uma reprise, seria um repeteco, sendo que temos um vídeo onde eu falo sobre isso. Eu disse de manhã que a Torá foi dada antes de qualquer coisa para nos dar a noção de que somos um povo livre. E como povo livre, temos o direito de termos uma lei que respeite nossa cultura, nossa crença, nossa fé e nossa identidade. Sabemos que uma nação torna-se de fato livre e independente quando ela pode ter uma lei. E ela não está sujeita a uma lei superior. É fato que esta situação de liberdade plena, ela não durou tanto assim para o povo de Israel. Após termos entrado na terra de Israel, nós permanecemos lá por cerca de 500 anos. E depois disso fomos levados para a Babilônia. Não, cerca de 1000 anos, não é 500 anos não. Desde Josué
até, Josué 2000, 3.500 anos Sinai, 40 anos, cerca de 1.000 anos. Ficamos cerca de 1.000 anos, porque o intervalo entre um templo e outro é de 400 e poucos anos. Então ficamos cerca de 1.000 anos. Desde Josué até a destruição do primeiro templo, foi aproximadamente 500 anos. Foi só aproximadamente 500 anos, ficamos como um povo completamente livre. Onde éramos regidos pelas leis dadas no Sinai, e como principal e primeiros líderes do nosso povo vieram a ser os juízes, que nada mais eram do que aplicadores dessa legislação recebida no Sinai. Depois vieram os reis, e foi na era dos reis que nós entramos num período de declínio espiritual que nos levou ao primeiro cativeiro babilônico, que por sua vez levou à destruição do templo. E desde então, nunca mais fomos um povo totalmente livre. Mesmo depois de construirmos o templo, continuamos sendo províncias. Uma província, primeiramente da Babilônia, depois do Império Persa, depois do Império Grego, por fim do Império Romano. No Império Romano, o templo foi destruído de novo. Então fazem quase 2.000 anos, quase 2.000 anos, em que temos estado sem o templo. E desde então, podemos dizer que a nossa experiência, de fato, com uma nação onde a Torá foi colocada como regra e lei pessoal, durou apenas 500 anos aproximadamente. Ela só será colocada em prática novamente na era de Mashiach, quando ele chegar, e que seja em breve. E na Parashá dessa semana falamos sobre o início disso. E o início disso se dá com as 10 palavras. Mas sabemos que, nas Parashot seguintes vai nos falar, que Moshe Rabbeinu não recebeu apenas as Luhot, as tábuas da lei, mas ele recebeu também no Sinai livro da lei. Ok? Recebeu o livro da lei. Ele, na época, foi chamado de o livro da aliança. Se vocês quiserem ler comigo, está lá em Êxodo 24. Êxodo 24. No 7, mas... Uma tradução depois do pacto. Né? O livro do pacto, mas eu quero ver um pouquinho antes. Aí mesmo, é no versículo 24 mesmo. Vou ler do verso 1. E disse também Deus a Moshe: sobe ao monte, sobe ao Eterno, tu e Aharon, a Nadab e a Avihu e os 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moshe se chegará ao monte, e outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moshe e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Eterno faremos, Maaseh venishma.
Moshe escreveu todas as palavras do Eterno e, tendo-se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu o altar de pé de 12 colunas, segundo as tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Eterno holocausto e sacrifícios pacíficos. E Moshe tomou a metade do sangue e pôs em bacia, e outra metade aspergiu no altar, e tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Eterno o faremos e obedeceremos. Então tomou Moshe aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que fez o Eterno convosco a respeito de todas estas palavras. Detalhamento a respeito disso está em Deuteronômio, capítulo 30, capítulo 31, capítulo 31. Verso 22 vai dizer assim: assim Moshe naquele mesmo dia escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. E ordenou o Eterno a Yehoshua bin Nun e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e serei contigo. Tendo Moshe acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Eterno vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebeldia com a tua dura cerviz, pois se, vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Eterno, quanto mais depois de minha morte. Ajuntai-vos perante mim, vossas tribos, vossos oficiais, para que fale aos seus ouvidos as palavras, e contra eles por testemunhas tomarei o céu e a terra. Então nós temos aqui duas situações, repetindo a mesma situação aqui, né? Narrada duas vezes, lembrando que Deuteronômio está apenas narrando aquilo que já aconteceu lá em Êxodo, narrando novamente o que aconteceu em Êxodo, a respeito de um livro. Então nós temos uma segunda informação. Obrigado. Nós temos as tábuas e nós temos o livro. Ok? Na verdade, estou só vendo algumas coisas aqui. Existem vários livros citados na Torá. Tá? Depois, uma outra hora a gente fala sobre isso. Mas, enfim. Mas esse que fala aqui é do mesmo? O quê? Esse que fala aqui em Deuteronômio 31 é o mesmo de Êxodo 24? É. Porque ele fala que ele escreveu novamente. Né? Exatamente. Escreveu novamente. Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Fala assim. Capítulo 14. Quando entrares na terra que eu te der, o Eterno teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acharam ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti um rei, naquele que o Eterno teu Deus escolher. Homem estranho que não esteja entre teus irmãos, não estabelecerás.
sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Eterno disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Parecido com o que fez justamente Salomão, o segundo rei de Israel, a contar de Davi. E nem se multiplicará para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei, uma cópia desta lei, num livro que está diante dos levitas e dos sacerdotes. E terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Eterno seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para ouvir. Isto, para que seu coração não se eleve sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias do seu reino, e ele e seus filhos no meio dos filhos de Israel. Foi assim que aconteceu? Foi? Sabemos que Davi Amelech estudava diariamente a Torá. Sabemos que Shlomo Amelech estudou por um tempo a Torá e depois deixou de estudar a Torá. E sabemos que depois dele, os reis deixaram de estudar a Torá. Rei Josias, lá na frente, bem lá na frente, muitas gerações depois, vai se deparar com o livro da lei, que está aqui em Crônicas. Exatamente. Lá em Crônicas, trinta e quatro, vamos ler em 2 Reis 22. Verso 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Morreu aos 39. Sua mãe se chamava Yedida e era filha de Adiá e de Boscate. Fez o que era reto perante o Eterno e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Eu acho interessante que ele fala Davi, seu pai. Davi era pai dele? Hã? Da linhagem de Davi. Então, quando fala que Machia, filho de Davi, não quer dizer que ele era filho direto de Davi. Existe a maneira de chamar filho, né? Filho carnal, por descendência, e também se você faz, se a pessoa faz o mesmo, se imita as mesmas coisas, ele é um filho. Uhum. Né? Um imitador. Então, Davi, seu pai. Então a gente lembra lá, quando fala da genealogia do Rav Yeshua, fala, ele será dado o trono de Davi, seu pai. Tá? Então isso mostra aqui Ben Davi. Mas não é filho de Davi, aí o Salomão achou que fosse ele. Tá? Como se fosse, a gente fala muito, pai na fé. Não, mas aqui não, aqui é a ascendência de fato, né? Descendência física aqui, no caso do rei. Né? Mas também é filho. Lá na frente, não tem nada a ver com o estudo de hoje, mas lá na frente, 2 Samuel 7,14, vai dizer que esse descendente de Davi, Deus também o chamaria de filho. E ele me será para mim um filho, e eu serei para ele um pai. 2 Samuel 7,14. Tá? Mas tudo bem, aqui é filho de Davi, ou seja, descendente de Davi. Não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. E no 18º ano de seu reinado, ou seja, aos 26 anos de idade, o rei Yoshiarro mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulam, à casa do Eterno.
dizendo: sobe a Hilquia, o sumo sacerdote, Hilquiarro, e conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, do Eterno, o qual os guardas da porta juntaram do povo. E o deem na mão de todos os que dirigem a obra, e tenha a seu cargo a casa do Eterno, para que paguem aqueles que fazem a obra que dá a casa do Eterno, para repararem os estragos da casa. E aos carpinteiros, e aos edificadores, e aos pedreiros que comprem madeira, pedras lavradas e tal. Bom, entregaram e fizeram assim. Vamos lá no versículo 9. Então o escrivão Safã veio a ter com o rei e lhe fez o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra do Senhor. E relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquiarro me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Então, um livro significa que já há muito tempo esse livro estava perdido. Então disse o sumo sacerdote, Hilquia ao escrivão: achei o livro da lei na casa do Eterno, e Hilquia entregou a Safã. Hilquia era o sacerdote, e este o leu. Então o livro estava perdido dentro do Beit HaMikdash. Tá? Sim, perdeu o livro. Achei um livro. É bom dizer que Josias estava reformando o templo, porque já fazia muito tempo que o templo nem era usado. Nós estamos vivendo um período de profunda decadência espiritual e de idolatria. Junto com o templo do Eterno, haviam templos, há vários ídolos dentro da terra de Israel. Tá? Então, Hilquiarro, ele quer reconstruir o templo, ou restaurá-lo, né? E recolocá-lo em seu lugar. Fala, reparar as suas brechas. E eles então encontram o livro da lei. Uma outra relação, uma outra menção deste livro da lei está em Josué. Um 8. Ele fala para Josué assim: não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Este livro da lei fala que ele escreveu novamente. Alguns vão dizer, Samuel, que ele teria escrito 2, um para si e outro para Josué. Outros vão dizer que é o mesmo, ok? Mas, enfim, o fato é que Josué guardou consigo esse livro da lei e que todos os reis deveriam escrever para si um livro da lei. Transcrever para si. Tá? Oi? O que fez Davi da Amélia. É dito também que havia outros 12 livros da lei de posse de cada uma das 12 tribos de Israel. E cada tribo de Israel tinha consigo o livro da lei. E esse livro da lei estará várias vezes citados em Josué, Josué 8, Josué 23 e 24 também vai falar. E por fim, esse livro vai aparecer em Neemias 8, quando Esdras vai e traz o livro da lei e lê ao povo. Mas há quem diga que já não é o mesmo. O livro da lei recebido por Moshe no Sinai, como o próprio nome diz, o livro da aliança, o Sefer HaBerit, ou o Sefer HaTorá,
ou Sefer Torá, esse livro continha os mandamentos. Na própria Torá é citado muitos outros livros, alguns outros livros pelo menos. É citado o livro das genealogias, ok? É citado o livro das maldições, o livro das bênçãos, ok? Só para fazer uma leitura bem rápida. Este é o livro da genealogia de Adam, está lá em Gênesis 5:1, ok? Depois ele fala ainda, tem o livro das guerras, que está citado em Números 21:14, da relação das guerras. Em Números 5 fala: o sacerdote escreverá maldições num livro, com a água amarga apagará. Então fala lá da situação da mulher suspeita de adultério. Então fala de vários livros. Acredita-se que Esdras teria reunido esses livros e também as histórias que haviam sido contadas oralmente e reunido num livro chamado de Livro da Lei, que tinha, além das leis registradas nos livros ou nos fragmentos que ainda haviam nesses livros e nos livros de Moshe, ele também teria colocado as histórias patriarcais, no caso, os livros das genealogias, os livros das contagens patriarcais, ou seja, o Gênesis. Existem algumas obras apócrifas que alguns tentam dizer que explicam essas origens. Uma das obras apócrifas é chamado o Livro dos Jubileus. O Livro dos Jubileus é um livro que conta a história da humanidade de 50 em 50 anos e detalha aspectos da vida de Adão, aspectos da vida de Caim, de Abel e de todos os demais, até os dias de Noé. Tá? São o chamado Livro dos Jubileus. Ele vai desde Adão até Noé, aproximadamente, que conta a história da sociedade pré-diluviana. É uma obra apócrifa, não sabemos o que há de verdade nessa obra, mas ela detalha muitas coisas lá. O fato é que nós temos então o Livro da Lei, e o Livro da Lei que nós temos hoje em mãos é o Sefer Torá, ou seja, o Rumash, contendo Bereshit, que é Gênesis, Shemot, que é Êxodo, Vaikra, que é Levítico, Bamidbar, que é Números, e Devarim. Lembrando que não é tradução. Tá? Bereshit significa no princípio. Gênesis significa início. Ok? Shemot significa nomes. Mas em grego recebeu o nome de Exodus, que significa saída. Vaikra significa e chamou, referindo-se ao livro de Levítico, que é assim chamado porque contém as leis dadas aos levitas. Números, que em grego, né, em latim vem ser chamado de números, não me lembro como é que é em grego agora, mas é números em grego, que é o livro das contagens, mas que em hebraico se chama Bamidbar, que significa no deserto. E Devarim, que significa palavras, mas que em grego vai se chamar Deuteronômios. Deuteronômios significa a segunda, Deuteros é segundo, nomos lei, é a segunda lei. Porque ela é a repetição daquilo que foi dado a Moshe. E esse é o único livro, de fato, que
é inteiramente narrado por Moshe, ou pelo menos 90%. Porque lá no finalzinho, claro, Moshe não poderia narrar sua própria morte. Um dos indícios que nos levam a acreditar que o livro que nós temos hoje não é exatamente aquele que ele recebeu no Sinai, mas que contém absolutamente de tudo que ele recebeu no Sinai, é esse, de que Moshe não poderia narrar a própria morte, e tampouco Moshe poderia dizer, nunca se levantou em Israel profeta como Moshe, o que nos leva a crer que esse livro foi concluído muitos e muitos e muitos e muitos anos depois. É óbvio que Moshe não poderia dizer assim, humildemente falando, nunca se levantou em Israel profeta como Moshe. Tá. Então, e falar também, até hoje não sabemos a origem de o local de sua sepultura. Até hoje, levando a crer que não é Josué que diz, mas é até os dias de quem concluiu isso, e quem concluiu foi, ao que todos os teólogos sérios dizem, seria Esdras, ok? Bom, o que Moshe recebeu nesse livro? Ele recebeu um número de mitzvot, ok? Essas mitzvot não nasceram de uma forma catalogada. Tá? Então não dá para dizer que Moshe, na época, dizia, olha, Israel, temos aqui 613 leis que o Eterno vos ordenou para que assim cumprais. Nunca foi mencionado na Torá uma numeração dessas leis. Não havia uma catalogação dessas leis. Essas leis estavam misturadas, horas elas apareciam separadas e listadas, ora elas apareciam dentro de uma história, ora ela aparecia como uma coisa nova que Hashem nos dava. Com relação ao Shabat, por exemplo, ele aparece no Maná, ele aparece depois no Decálogo, ele aparece em não acendereis fogo em nenhuma de vossas habitações, depois ele aparece lá em Levítico 23 como uma festa de santa convocação, nenhuma obra servil fareis, ou seja, não existe uma lista dentro da Torá, ou do Rumash, do Pentateuco que temos hoje, dizendo, estas são as leis que Deus deu aos filhos de Israel. E onde lista todas elas e detalha todas elas. Não existe. Esse trabalho foi realizado muitos anos depois. Ou seja, foi realizado cerca de 2.700 anos depois, no século XII. Se nós estamos no século XXI, do século XII para cá, nós temos 800 anos, ok? 800 anos apenas, vamos dizer assim, historicamente falando. Temos 800 anos de história, onde dizemos que temos 613 mandamentos. Antes de Ramban, antes de Maimônides, não existia essa contagem. Algumas pessoas tentaram fazer essa contagem, mas ela sempre foi uma contagem difícil de fazer, porque uma mesma lei aparece em vários lugares com diferentes detalhamentos. Então, como saber se eu considero uma lei ou um detalhamento de uma lei? Então, para que isso acontecesse, era preciso se determinar uma metodologia de catalogagem, vamos dizer assim, dessas leis. Então, antes de listar as leis, Rabi Moshe ben Maimon, que viveu no século XII, vai estabelecer critérios para a listagem dessas leis. E para quem conhece, existe o Sefer HaMitzvot, Sefer HaMitzvot, um livro conhecido já, inclusive na internet,
já está na internet, gratuito. Embora ele não substitua, né, o livro impresso. Porque a experiência de se ler um livro em papel é muito diferente de simplesmente se ter esse livro num aplicativo no celular ou no tablet. Não é a mesma experiência. Ok? O nível de compenetração que se tem quando se lê um livro de papel e quando se lê um livro pela internet é diferente. O cansaço visual, né, a proximidade da leitura nos dá uma conexão maior com aquelas palavras. A assimilação dela, ela é muito maior. Ok? Então você pega, você toca, é uma experiência completamente diferente. Maimônides vai estabelecer critérios. Ele vai estabelecer 14 fundamentos para que as mitzvot pudessem ser catalogadas. Eu vou ler aqui os fundamentos que ele estabeleceu. Primeiro fundamento: uma mitzvah não deve incluir nessa enumeração os mandamentos adicionais de autoria rabínica. Então, a lista dos 613 não deveriam incluir mitzvot rabínicas. Aí já derruba um bocado. Hã? Sim, porque já que ele queria fazer a lista dos mandamentos da Torá, ele não poderia colocar dentro desses detalhamentos a respeito dos mandamentos, ele não poderia colocar leis rabínicas. Com relação ao Shabat, por exemplo. Ele não poderia colocar aqui, por exemplo, a tradição que já na sua época existia de acender as velas do Shabat. Tá? Então ele está se preocupando. Ele não que essas leis não sejam leis, mas ele não vai enumerá-las nas 613, obviamente. Segundo mandamento: não se deve incluir nessa numeração o que se pode deduzir das Escrituras por meio de qualquer um dos 13 princípios exegéticos de interpretação da Torá ou por meio de inclusão. Para quem não sabe o que é isso, no Sidur, página 40, na verdade, página 39, nós temos as 13 regras do Rabi Ismael. Tá? 39 do Sidur. As 13 regras do Rabi Ismael são regras que deveriam ser aplicadas na interpretação das mitzvot. Tá? Se você quiser saber mais sobre isso, eu trago um estudo detalhado sobre isso no curso de aprofundamento da Torá, que está como playlist no nosso canal. Eu não vou me lembrar qual deles, qual dos 7, mas num deles eu trago detalhamento sobre isso. Algumas pessoas têm cobrado o número 5, que não está. É de 1 a 7, só que sem o 5. O 5 estava perdido. O 5 estava pela metade. Aí uma outra pessoa encontrou o número 5, me passou o número 5, agora nós temos o número 5. E essa semana eu vou estar subindo a quinta aula do curso de aprofundamento da Torá, que são 7 aulas. Tá? E lá eu falo sobre os 13 princípios do Rabi Ismael, que são regras de interpretação da Torá. Então essas regras, ou que pode se deduzir de uma interpretação, não deveria ser incluído nos 613 mandamentos. Terceiro fundamento: não se deve incluir nessa enumeração mandamentos que sejam obrigatórios por todos os tempos presentes ou que não sejam obrigatórios por todos os tempos presentes ou futuros. Então, não são mandamentos dados para uma determinada situação. Por exemplo, passar o sangue do cordeiro no umbral da porta é um mandamento do 613? Não, porque foi dado para aquela situação especificamente. Apesar de estar no Torá, né? Sim. Mas hoje a gente já não pratica mais isso. Não pratica mais, não. Praticou-se apenas uma vez. Sim. Foi naquele dia. Na Torá, mas eles pegaram, como que se chama esse tipo de mandamento específico? Não tem uma palavrinha para ele ou não existe?
Não. Eu sei que parece que tinha uma vez para falar, não me lembro agora. Uhum. Era um mandamento específico para aquele momento. Depois eu vou ver se eu acho esse negócio. Pode ser que tenha. Não, às vezes eu mesmo digo, às vezes eu mesmo esqueço, eu mesmo li, eu mesmo falei, eu mesmo já esqueci, já deletei, já coloquei outra informação no lugar dessa. Eventos umbrais, ao menos teria naquela época? Não, porque hoje temos a Mezuzá que cumpre esse objetivo. Mas foi dada lá, daí ele entra aí junto. Não, ela é considerada um mandamento para o dia de hoje. Não sei, mas Eu já falei que você foi dado lá. Não foi dado lá, porque lá foi dado para passar o sangue nos Não, ele está confundindo. Ele está confundindo. Veja, o que eu disse é que Maimônides não poderia incluir aqui mandamentos que tenham sido dados apenas para uma situação, mas sim mandamentos que sejam cumpríveis em todas as épocas. Tá? foi dado depois, né, em relação a Mezuzá. Mas o que tem a ver com a Mezuzá? Não, quem só tava fez um falando de ponto, Mezuzá, só ele fez fez somente ponto, uma. só fez um ponto para o professor. Se tinha alguma coisa a ver no mandamento. Não, mas a Mezuzá foi dado e colocarás aí, e foi dado para todos os tempos. Agora, naquele do sangue, não, foi um mandamento específico para aquela situação. A passagem do sangue. A passagem do sangue, né? Enfim. Não que tenha, não aquilo que era só para aquela época. Tá? Por exemplo, as leis do tabernáculo, do Mishkan, não estão contidas aqui. Por quê? Porque elas eram específicas para o deserto. Depois o próprio Mishkan foi substituído pelo Beit HaMikdash. Então não é um mandamento providenciar as cordas para a construção do Mishkan. Providenciar as peles para a construção do Mishkan. Ok? Quinto fundamento. Não razão dada para uma mitzvah, mandamento ou proibição, deve ser contada como um preceito separado. Vou ler novamente. A razão dada para uma mitzvah não deve ser considerada como um preceito em separado. Ok? Então, guardarás, escreverás no umbral de tua casa, por exemplo, e colocarás tzitzit nos vossos vestuários, nos 4 cantos, para que vos lembreis. Então, eu não posso considerar o ato de me lembrar, que é a razão da mitzvah existir, como uma mitzvah à parte. Sexto princípio. Quando uma mitzvah, ou mandamento ou proibição, contém tanto uma ordem positiva quanto uma negativa, cada uma das partes deve ser contada separadamente entre os mandamentos positivos a C e outra nas proibições nota C. Por exemplo, lembrar do Shabat por meio de um rito. É um mandamento sobre o Shabat. Não acender fogo no dia de Shabat. É um outro mandamento a respeito do Shabat. Ok? Essa foi a forma como Maimônides escolheu fazer. Outra pessoa poderia ter dito, não, mandamento do Shabat. E detalhava. Então eu posso ser 613, mas dependendo de como eu vou organizar isso, pode dar outra numeração, concorda? Maior ou menor. Eu não entendi, então, o senhor tinha falado em relação ao Rabi Ismael, né? Não, Rabi Ismael é uma coisa, Sim, ele que tem a ver com a interpretação da Torá. dele. E As regras dele. Não tem Regra- nada a ver com as regras do... não do Maimônides. As regras que são 14 regras de Maimônides para listar listar os 613 mandamentos. Tá? Listá-los. Ele teve que fazer uma regra, porque alguém poderia dizer, eu cheguei a outro número, Rambam, eu cheguei a 500, porque eu considerei todos os mandamentos do Shabat como detalhamento de um mandamento só. Ele quer andar, né, a distância que você anda. Distância, pá. Não. Então, ok, mas então o Maimônides deixou claro qual era a metodologia que ele ia aplicar para chegar a 613. Então ele explica por que é 613.
Porque há quem conteste, até hoje em dia há quem conteste. Não dá 113. Não dá, na conta de Rambam dá, baseado nessa regra que ele estabeleceu para fazer essa contagem. Tá bom? Por exemplo, eu posso contar de uma maneira a comunidade, levando em conta apenas os que estão aqui agora. Ou posso contar baseado nos que estão aqui e dos que não estão aqui. Eu posso contar com as crianças ou sem as crianças. Eu posso contar por famílias, contando apenas os homens casados. Ou contando apenas os homens, e não contando as mulheres. E assim por diante. Vou contar o bebê que está na barriga. Tá bem? É uma outra forma de contar. Então, todas as formas estão corretas? Sim. Mas a forma como Rambam escolheu, ele escolheu fazer dessa maneira. Por isso, chegamos a 613. Sétimo. Não se deve contar leis detalhadas de uma mitzvah como se fosse uma mitzvah à parte, e sim como parte de uma mitzvah. Tá? Um detalhamento de uma mitzvah não se pode contar como uma mitzvah à parte. Não se deve incluir essas proibições uma declaração negativa que exclua um caso particular de um determinado assunto. Tá? Então, salvo se, né? Então, vou colocar toda a mitzvah, eu não devo considerar exceções como mitzvah. Nono mandamento. Esta enumeração não deve ser baseada no número de vezes que uma mitzvah, não deve ser baseada no número de vezes que uma determinada mitzvah está repetida na Torá, e sim na natureza da ação proibida ou ordenada. Ou seja, não é porque ela aparece em Êxodo e aparece também em Devarim, em Deuteronômio, que são duas mitzvot, uma mitzvah só. A não ser que ela esteja proibindo ou ordenando uma coisa a mais, mesmo com relação ao mesmo assunto. Décimo fundamento, não se deve contar os atos estipulados como preliminares ao cumprimento da mitzvah. Tá? Ou seja, o ato de preparar uma mitzvah. Eu não posso contá-la como uma mitzvah separada, mas como parte da mitzvah em si. A preparação da mitzvah está relacionada à mitzvah em si. Não se deve contar, 12º fundamento, não se deve contar separadamente as etapas sucessivas da execução de uma mitzvah. Tá? Por exemplo, fabricar o óleo para o templo. Fabricar o óleo para o templo inclui fabricar o óleo em todo o seu processo, e não cada processo em si. Esmagar, retirar, e assim por diante. 13º fundamento, quando uma mitzvah tivesse que ser cumprida por vários dias, não deve-se contar com uma mitzvah só. Não se deve contar com uma mitzvah para cada dia, ou seja, guardar, não comer fermento no primeiro dia, não comer fermento no segundo dia, não comer rames no terceiro dia, não comer rames no quarto dia, isso não deve acontecer. Não comer rames por 7 dias. Ok? Mas ao mesmo tempo, não trabalhar no primeiro dia de Pêssah é uma mitzvah. Não trabalhar no último dia de Pêssah é outra mitzvah. Porque são diferentes. 14º fundamento. De que forma os tipos de castigo devem ser contados como mandamentos? Sim. De que forma o tipo de castigo deve ser contados como mandamento? Mitzvot a ser. Ok. Baseado nesses princípios, Maimônides fez um inventário que chegou a 613 mitzvot. E ele separou essas mitzvot em 2 grupos. Mitzvot AC, não é AC, AC. É AC, ASSE. AC não é antes das 5 também. Não. AC.
Aser vem do verbo assar. Assar é fazer. Então, mitzvot aser são mitzvot ordenativas, onde você tem que fazer algo. Por exemplo, construir uma sukkah é uma mitzvah aser. Matar o cordeiro do Pêssar é uma mitzvah aser. Observar o Shabat lembrando-se dele como mandamento. Ou seja, e as mitzvot lo-tase, aquelas que não se deve fazer. Ou seja, as proibições. Então as pessoas separam entre mandamentos positivos, mandamentos negativos, e isso deu muito má interpretação. Mandamento positivo, mandamento negativo, alguma pessoa, tem gente que pensa, mandamento positivo é aquele que é bom, mandamento negativo é aquele que é ruim. Mandamento bom e mandamento ruim. Não. Mandamento positivo são os mitzvot aser, mandamentos, ordenações, ordenanças. Então nós temos 248 ordenanças, mandamentos que devemos fazer. Tem que ter atitude de fazer. A atitude de fazer. Nossos sábios relacionam essas mitzvot com os 248 órgãos do nosso corpo. Eu nunca fui perguntar para um médico se nós de fato temos 248 órgãos no nosso corpo. Mas assim foi contado os órgãos do nosso corpo na era talmúdica. Então, na era talmúdica, conhecia-se 248 órgãos do corpo. Eu não sei se eles incluíam mão, pé, unha, não sei, não lembro. Nervos, né? Não, nervos são 365. Então, os 248 mandamentos são considerados pelos nossos sábios como 248 maneiras de você se aproximar de Hashem. Entenderam? Como devemos entender os 248 mandamentos? Como mandamentos, como oportunidade de nos conectar ao Eterno. Então, para que nos servem os mandamentos positivos? Para nos aproximar do sagrado. E quanto menos lógico for o mandamento positivo, mais próximo do sagrado ele será capaz de me levar. Entenderam o que eu disse? Perguntou ontem, no áudio de ontem isso. Não falei isso na aula de ontem? No áudio de ontem. Ah, no áudio, sim. Quando eu cumpro um mandamento lógico, eu ainda assim estou obedecendo a Deus. Mas estou sendo balizado pela minha lógica. Mas quando eu cumpro um mandamento ilógico, para o qual não há uma explicação plausível, como por exemplo, por que o sétimo dia? Há quem diga, Deus não nos mandou guardar o sétimo dia, Ele mandou guardar, mas Ele mandou guardar um dia. O meu sétimo dia pode ser a quarta-feira, por exemplo. Por que tem que ser o Shabat? Qual é a lógica disso? Por que eu não posso misturar numa mesma roupa lã e linho, não posso sobrepor lã e linho, não posso costurar lã com linho misturado? Nem sentar sobre lã e sobre linho. A resposta é simples. Não há uma explicação lógica. Ou há uma explicação que não nos é conhecida atualmente. Nossos sábios vão dar, por exemplo, uma interpretação do espírito de Caim e o espírito de Abel. Caim representa a lã, não, o linho, e Abel representa a lã. Tá? E um dia eu ainda vou trazer para vocês um estudo, um shiur sobre Caim e Abel, muito interessante. Tá? À luz da história e à luz da
antropologia acadêmica. Porque Caim e Abel são tão importantes na história da humanidade. Elas representam a transição de uma sociedade nômade para uma sociedade sedentária. E o homem é nômade enquanto sua base é pecuária. Ele se torna sedentário quando ele parte para a agricultura. Então era o confronto de duas realidades, de duas formas de entender o mundo. A forma sedentária e a forma nômade. Caim representava a sociedade nômade e Abel representava a sociedade sedentária. Tá? Mas isso é uma outra história, é bem legal, tá? Fala da origem da humanidade, das histórias da humanidade. Mas não há um mandamento lógico para isso, não há uma lógica. Então, quando o mandamento ele é cumprido e ele não tem uma lógica, e quando a única lógica dele é a lógica de me aproximar de Hashem, então ele cumpre esse papel e ele de fato nos aproxima espiritualmente de Hashem. Ok? Mesmo as mitzvot rabínicas, quando adicionadas a uma mitzvah da Torá, ela também ganha um adendo a mais de zelo, e este zelo me aproxima do sagrado. Tudo que eu puder adicionar como zelo, eu poderei me aproximar do sagrado. E os mandamentos negativos, que são 365, elas estão ligadas aos nossos nervos, ao número de nervos que na época talmúdica eram contados. E quando nós falamos de nervos, nós falamos de ligações, e essas ligações são como terminais que nos ligam ao sagrado, e cada vez que eu corto essas ligações, eu me desconecto do sagrado. Então, os 365 mandamentos negativos, as 365 proibições, são 365 maneiras de você se afastar de Deus. São graus. Graus que você vai se afastando do sagrado. Parar de fazer esses mandamentos, parar de cometer essas transgressões, não me aproximará do sagrado. Eu poderei apenas não me afastar mais. É uma escada inversa. Então, o cumprimento dos mandamentos positivos é que me aproximará de Hashem. E também a Teshuvah. Ok? Então não... Teshuvah em si ela já não é um cumprimento? Não é um início de um... Sim, porque ela, primeiramente, ela faz você parar de se afastar, né? Isso, exato. Depois... A Teshuvah ela já engloba, né? Engloba, e ela engloba ao cumprimento dos outros mandamentos adicionais, né? Isso. Ok? Porque, na verdade, o objetivo... O que nos leva à prática dos mandamentos negativos, o que nos leva à transgressão dos mandamentos negativos, é a apatia diante dos positivos. A não prática dos positivos nos leva a transgredir os negativos. Porque quando não nos aproximamos de Deus, nós tendemos a nos afastar, nos acomodarmos. Ok? É como quando nós estamos longe da família, ou enfim, e nós não mantemos contato. Então isso nos afasta. E a lembrança se
ela diminui. Então, da mesma maneira, quando nós paramos de cumprir os mandamentos positivos, paramos de rezar, paramos de estudar a Torá diariamente, paramos de cumprir os mandamentos que nos foram dados, nós entramos num processo de acomodação, e essa acomodação vai me levar ao afastamento. Posteriormente, nos dias atuais, nós temos posteriormente Maimônides vai detalhar isso no Mishneh Torah, não é o assunto de hoje, eu vou falar isso durante a semana. E ele vai detalhar esses 613 mandamentos, agrupando eles de uma maneira, por grupos, assim, de correlacionados. Tá? E isso vai fazer parte de um outro estudo. Mas e hoje? Eu ainda tenho 613 mandamentos para cumprir? Não tenho. Porque boa parte desses mandamentos estava relacionados a uma época em que havia o templo. Então, por exemplo, matar o adúltero e a adúltera é um mandamento em prática hoje? Não. Por quê? Não há sinédrio. Tá? As penas capitais como um todo não estão em prática hoje, pelo menos não da maneira como elas são colocadas na Torá, religiosamente falando. Mas de fato essas leis foram cumpridas mesmo? Foram sim, senhor. Foram sim. Se alguns estudiosos dizem que o Sinédrio nunca julgou a morte? Não, o Sinédrio nunca condenou à morte um filho contumaz rebelde. Isso é dito. Quem diz que o Sinédrio nunca condenou à morte está desinformado. O Sinédrio condenou à morte, sim. Mas os nossos sábios do Talmud vão estabelecer que um Sinédrio que mata uma pessoa por ano é um Sinédrio assassino. E um Sinédrio que mata uma pessoa a cada 60 anos é um Sinédrio assassino. Mas isso é uma maneira de dizer que toda a vida humana é muito valiosa. Que não se deve buscar a condenação e sim a misericórdia. Tá? Mas o Sinédrio, sim, condenou a morte, sim. Então, quantos mandamentos de fato nós temos hoje? Então, nós temos o rabino, o Hafetz Haim, Rabi Israel Meir Kohen, chamado Hafetz Haim. Ele nos escreve um livro chamado O Conciso Livro das Mitzvot. Conciso Livro das Mitzvot. Eu quero só achar uma informação aqui. Eu queria só confirmar a informação. Esse livro foi escrito ele viveu no século XIX. Tá, século XIX. Ele nasceu em não dá exatamente a data que ele nasceu.
Ele nasceu em 1838. Em 1838, portanto, século XIX. E ele escreveu o conciso livro das mitzvot, onde ele exclui da listagem das mitzvot todas aquelas que não estão mais em atividades hoje, não estão mais por causa do templo e por causa das condições da diáspora. Então ele divide em 3 partes. As mitzvot ativas, ou seja, as obrigações, que nos chegam ao número de 77 e não de 248. 77. Negativas, 194 e não 365, o que nos dá 271 mitzvot para cumprirmos na diáspora. E além disso, ele nos dá 14 preceitos para os quais é necessário que estejamos na terra de Israel para cumprir. Preceitos com relação principalmente à agricultura. Ok? Então, quantos mandamentos temos hoje para cumprir? 271, 194 negativos, 77 positivos, e temos ainda 14, ou seja, 285 com esses 14, que só podem ser cumpridos dentro da terra de Israel. Ok? Então isso é uma introdução às mitzvot preliminar. Em oportunidades seguintes, nós vamos falar sobre o Mishneh Torah do Rambam. Vamos falar um pouco como essas leis são interpretadas por ele. Vamos falar também da lei oral, como ela evoluiu e de que maneira ela pode ser encontrada hoje, o que ela significa. Por enquanto é isso. Nós nos despedimos aqui nesse Shabat e voltamos durante a semana, durante os nossos vídeos, no curso de Teshuvah, também no curso de Introdução ao Hebraico Bíblico e em vídeos ocasionais que estamos sempre fazendo. Continue com a gente, inscreva-se no nosso canal, divulgue esse vídeo em suas redes sociais e ajude a promover o nosso canal da comunidade Bnei Mashiach. A você, nosso muito obrigado, e entre em contato conosco pelas referências que temos aqui no rodapé desse vídeo e na parte de baixo, na descrição desse vídeo, temos ali nosso telefone, e-mail, site e o nosso Facebook também, na parte de cima, você pode ver ali. É isso, Shalom Lekulam, Shalom Tzadikim.